por um instante. Todas as vezes que dermos alguma coisa para Deus, faça isso com alegria em seu coração. Diz a Bíblia que o Senhor ama aquele que dá com alegria. Amém, meu querido? Amém, meu amado? Antes de sentar mais uma vez, diga para o teu amado que está aí do teu lado, o Senhor ainda vai continuar falando conosco. Pode sentar-se em nome do Senhor Jesus. Querido amado, pastor Roberto, por favor. Nosso querido pastor Roberto, a convite de sua mãe, nossa querida irmã Rosena, estará ministrando para nós aqui hoje. O pastor na África, continente africano, vai dar mais detalhes aqui do seu ministério e certamente tem algo para poder falar nos nossos corações através da palavra de Deus. Seja bem-vindo. Aleluia! Glória a Deus! Amém. Deus é bom. Mário Akanaka. Estou falando no dialeto africano. Mário Akanaka. Você pode repetir comigo? Mário Akanaka. Diga: Deus é bom. Mulungu Akunkubureira Maningue. Deus abençoe muitíssimo vocês. Amém? É uma alegria estar aqui e podendo ver a obra de Deus em cada lugar que a gente passa. Deus está fazendo grande obra lá em Moçambique também. E é uma satisfação poder compartilhar o mover de Deus. Deus quer também mover na sua vida. Por isso a graça, a paz e a vida do Senhor Jesus. Amém? A unção e o mover e o poder da parte de Deus e do Espírito Santo sobre você e sobre a sua vida. Gostaria de convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. Peça para o Senhor falar com você, ministrar a vida dele, ministrar o amor dele, ministrar a graça dele. Pai, em nome do Senhor Jesus, venha nessa noite, ó Deus, trazendo mais da sua graça, da sua amor, do seu amor, trazendo, ó Deus, da sua revelação, do pleno conhecimento da verdade, a nos levar, ó Deus, a te conhecer na altura e na profundidade, na largura e no comprimento daquele que nos salvou, daquele que nos chamou, daquele que nos escolheu, daquele que nos transformou. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, venha, ó Deus, nesta noite e tome com liberdade, ó Deus, trazendo sua direção, trazendo sua orientação, trazendo, ó Deus, sua revelação, a sua plenitude, para que possamos sair daqui, ó Deus, cheios da sua presença. Diga comigo: eu quero, ó Deus. Diga mais alto: eu quero, ó Deus, mais da tua vida, mais do teu amor, mais da tua graça, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, aleluia. Amém. Irmãos, é difícil falar em pouco tempo tudo que Deus está fazendo lá. Eu escolhi alguns vídeos rapidamente e até estava procurando de um e eu não consegui achar, mas eu vou te mostrar alguns, pelo menos uns dois. Nós não temos muito tempo, mas eu queria deixar uma mensagem. A palavra de Deus é o que deve nos mover. Mas eu quero te passar um clipe que nós fizemos no começo do ano passado, em relação ao que Deus fez em 2012. De 2013 nós não conseguimos fazer, foi muito corrido, mas chegamos no final do ano passado com 5.300 crianças distribuídas nas nossas células e mais de 1.700 adultos e jovens. Funcionamos também com grupos familiares, lá a gente chama de célula. E Deus tem feito maravilhas em Moçambique. Nós temos visto o poder de Deus a manifestar, libertar, grande libertação. Lá é muito forte o curanderismo, é muito forte a feitiçaria. E nós fazemos encontros lá, encontros com Deus, chamamos de impacto. E tem encontros, pastor, que as mulheres caem endemoniadas todas. Os homens são mais difíceis, mas a gente percebe o tanto que o diabo prendeu aquele povo. Mas o poder de Deus tem chego naquele lugar, através de outras igrejas também. Nós começamos em Beira, através de um trabalho de um pastor, através do trabalho dele, que nos acolheu no começo de 2012. Depois esse pastor veio para a nossa escola lá em Goiânia. Ele se formou e agora está abrindo uma base lá em Pemba, no norte de Moçambique.
Começamos no final do ano, no ano passado, começo do ano passado, em Maputo, e já estamos 2 anos e meio em Beira. E Deus tem feito grandes coisas lá, irmãos. Temos percebido, a gente costuma falar que Deus quer nos levar numa terra que mana leite e mel. Quantos estão experimentando essa terra que mana leite e mel aqui? É aqui na terra, não é lá no céu não, irmão. É aqui na terra, irmão. E nós estamos experimentando lá a terra que mana criança e juvenil. Nós chegamos lá, as crianças brotam da terra como se fosse formiga. Elas têm sede e fome de Deus. As famílias, os papás e as mamãs, nós temos uma estratégia de evangelismo, de passar de casa em casa, nas aldeias, e quando nós anunciamos o amor de Jesus, elas se abrem. Nós começamos uma campanha de 4 semanas, chamamos de campanha, não chamamos de célula para não confundir com a célula de edificação, e assim que elas vão para esse encontro, se convertem, e aí começa a caminhada na célula de edificação. Temos dezenas e centenas de células. Então, se a irmã puder passar eu acho que é o número 5, a retrospectiva, pode passar para os irmãos verem um pouquinho desse trabalho, apesar de ser 2012, 2013, não conseguimos fazer, mas lá dá para ter uma ideia do que Deus fez e está fazendo. Começamos em janeiro de 2012 com as primícias que o pastor Flávio deixou. Éramos 50 membros em 7 células de adultos e jovens, mais 4 células de crianças e juvenis na cidade de Beira, em Moçambique. No início de fevereiro desse ano, iniciamos nossa escola bíblica internacional sob a supervisão do pastor Marcelo Almeida e sob a coordenação do pastor Roberto Giovanelli, com a presença de 105 alunos, entre eles brasileiros, moçambicanos e posteriormente um angolano. Tem sido uma das principais forças de crescimento da igreja local, que nos impulsiona nos evangelismos, nas campanhas de casa em casa, nas células e nos anjos da guarda. Alcançamos esse ano, pela graça de Deus, por volta de 1.500 adultos e jovens e quase 4.000 crianças e juvenis em Beira, Mafambice e Dondo. Tudo isso regado a muita oração e jejum. Começamos os 2 semestres com 40 horas de jejum e oração. Durante o ano, tivemos 2 períodos de 21 dias, onde nos consagramos para orarmos e jejuarmos. Tempo demais por Deus, onde somos levados a níveis mais altos. Temos orado 3 horas diariamente e visto o mover de Deus nos agraciando. O Senhor tem sido propício e favorável para esse povo, confirmando as orações e os clamores com sinais e prodígios, curas e libertações, com conversões genuínas e restaurações de famílias. Grandes coisas Deus tem feito entre nós. Realizamos neste ano 21 encontros com Deus, verdadeiros impactos espirituais, onde mais de 2.000 pessoas tiveram a oportunidade de conhecer o Senhor e serem transformadas. Um tremendo derramar de Deus nessas vidas, onde presenciamos grandes milagres. De fato, essa tem sido uma das principais ferramentas de evangelismo que temos usado neste lugar. Também realizamos dentro do ano 4 impactos para juvenis, onde vimos um verdadeiro fluir de Deus sobre eles. Realizamos também diversos batismos, num total de 948 pessoas nascidas de novo no ano de 2012. No primeiro semestre tivemos
419 adultos, jovens e juvenis batizados, e no segundo semestre foram 528, dos quais 164 foram juvenis batizados num único dia, numa das praias de Beira, sendo que tivemos alguns filhos de muçulmanos. É maravilhoso ver a glória do Senhor sobre eles. Nossos cursos foram outra grande ferramenta de consolidação nas vidas que foram ganhas para o Senhor. Ministramos os ceifeiros, o cursão, o curso de maturidade do Espírito e o CDL, o curso de treinamento e liderança em diversas localidades. Tivemos aproximadamente 700 formandos nos nossos cursos ao longo do ano. Percebemos um povo muito sedento por mais conhecimento espiritual. Vemos uma grande alegria por parte de cada um receber o seu diploma, símbolo da conquista do vencedor. Tivemos no início de dezembro, antes da última formatura, a ministração da visão dos vencedores, onde enchemos o ginásio de uma escola local e aproveitamos a divulgação dos novos cursos. As crianças e juvenis dessa terra têm sido as meninas de nossos olhos. Enche-nos o coração ao vê-las rendidas aos pés do Senhor, buscando mais do que o ar que se respira. Várias delas têm estado conosco nas orações diárias, nos constrangendo a buscar mais pelo Espírito de Deus. São centenas e centenas de crianças e juvenis que semanalmente têm recebido a palavra de Deus com carinho e amor, na unção e no poder do Espírito Santo. Nos domingos Kids, desenvolvemos as atividades por idade, conforme a disponibilidade que temos de salinhas. Recentemente começamos nossa mais nova frente de trabalho com os órfãos, que ficam nas praças de Beira, onde estamos orando para eles terem um lar para viver em família, um lar para nossos órfãos. Temos nas cidades de Mafambice e Dondo 2 pré-escolas para crianças de 4 e 5 anos, onde educamos e alimentamos diariamente por volta de 200 delas. É um trabalho social que oferece a essas crianças alfabetização e palavra de Deus. Apesar de toda a precariedade, elas têm sido muito abençoadas. E tentamos investir mais nesse próximo ano, melhorando as instalações existentes e ampliando novas pré-escolas em outras localidades. Nesse ano de 2012, tivemos 2 encontros de pastores, onde dezenas deles tiveram a oportunidade de se aproximarem da vinha, nossa família de igrejas. Muitos não conheciam a visão celular e vários deles já conseguiram aplicar com sucesso em suas igrejas. Finalizamos os 2 encontros de pastores com um impacto poderoso, onde eles puderam experimentar um renovo em seus ministérios. No final de julho tivemos as Missões Holidays, a primeira da África, com a participação de mais de 20 missionários vindo de várias partes do Brasil. Lideradas pelo pastor José Carlos e por uma equipe de pastores e obreiros, vimos o poder de Deus se manifestar no nosso meio. Realizamos ainda um impacto maravilhoso com mais de 500 pessoas, fruto do trabalho desses missionários e dos alunos de nossa escola bíblica. No dia 11 de agosto, nossa igreja participou da Assembleia Santa, um evento que contou com a participação de muitas igrejas de Beira e da missionária Rindbecker, de Pemba. Foi um dia de arrependimento e quebrantamento, debaixo de oração e jejum em favor de Moçambique, onde barreiras foram quebradas entre igrejas, tribos, estrangeiros e nativos. Pudemos ainda lavar os pés dos pastores moçambicanos que estavam nessa terra antes de nós. E tivemos finalmente 2 grandes festas da colheita desse ano. A primeira festa da colheita foi no começo de julho,
onde festejamos e celebramos as 82 células geradas de adultos e jovens, mais 104 células de crianças e juvenis. Um verdadeiro mover de Deus perto do que começamos. Percebemos e reconhecemos ter sido um verdadeiro mover de Deus sobre essa terra e esse povo, proveniente de superabundante graça de Deus sobre cada um de nós. Nossa segunda festa da colheita, em dezembro de 2012, celebramos o alcance de 119 células de adultos e jovens, num total de 966 membros e 569 frequentadores assíduos, como também 150 células de crianças e juvenis, no total de 3.686 vidinhas que toda semana se encontram para receber mais de Deus. É maravilhoso ver a sede que eles têm por Jesus e a alegria estampada ao recebê-lo como Salvador e Senhor. É lindo ver centenas e centenas se reunindo toda semana em suas células, aprendendo aquilo que servirá pelo resto de suas vidas, coisas que jamais aprenderiam em outro lugar. É surpreendente ver crianças e juvenis buscando o Senhor com tamanha intensidade que nos constrange a sermos mais crentes. É sobrenatural ver que Deus está levantando uma geração de líderes que vai impactar essa nação em pouco tempo. Toda semente plantada aqui certamente vai multiplicar por muitas gerações e também por toda a eternidade. Agradecemos a todos aqueles que direta ou indiretamente cooperam para a edificação dessa obra tão genuína e que ainda está só no começo. Coisas maiores hão de acontecer. Para aqueles que ficaram e para aqueles que vieram, para aqueles que intercederam, contribuíram ou trabalharam, o nosso muito obrigado. O Senhor há de recompensar nessa vida e na vindoura. Takuta Maningue, muito obrigado. Aleluia. Deus ama Moçambique, como ama o Brasil, também ama a sua vida, ama a sua casa. Quantos podem falar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Aleluia, isso é promessa de Deus, é promessa de Deus na sua vida. Irmãos, nós temos visto uma terra, um país de 24 milhões de habitantes sendo varrido pelo Evangelho. Uma cidade, eu visitei uma cidade no norte de Moçambique, estávamos a pregar o Evangelho lá. Pregar é a maneira de moçambicano falar, eles não usam gerúndio. E a maior parte da cidade é muçulmana. Enquanto estávamos a ministrar lá o impacto, a palavra do amor da cruz, eles começaram a jogar pedra. Na verdade, não há uma perseguição entre os cristãos, mas há uma rivalidade, nós percebemos. Mas Deus tem manifestado o seu poder naquele lugar. Muitas vidas têm sido salvas. E eu tenho experimentado lá o quanto o Senhor tem amado aquela nação, amado aquelas crianças, amado. Eu estive visitando recentemente, não dá, a igreja cresce muito, e estava visitando uma rede, que por sinal, esse final de semana, inauguramos um culto, já estamos lá com 10 igrejas, na cidade de Beira, e inauguramos um culto esse final de semana, e quando eu estava na reunião dos líderes, do líder da região lá, ele chamou, foi me apresentando cada líder de região, e uma menina de 12 anos, Cristina é o nome dela. Ela, quando se apresentou, eu fui perguntando para cada um quantas células eles tinham, e campanhas também. Campanhas é aquela estratégia de ir na casa, abrir a casa e por 4 semanas ir lá pregar o Evangelho, pregar a palavra do Senhor, convidar para aceitar Jesus, e depois em cada semana vamos convidando para o encontro, para o impacto, para ter um momento com o Senhor mais profundo. E aquela menina estava a me dizer: pastor, eu tenho 2 células, uma de criança e uma de juvenil. Uma delas tinha, parece que 12 juvenis, a de criança eu nem lembro, tinha mais de 20. E ela estava abrindo 2 campanhas. Uma menina de 12 anos, eu fiquei constrangido. Falei, uma menina de 12 anos, apaixonada por Jesus, querendo levar a palavra de salvação. E nós, irmãos, diga Jesus, diga mais alto: Jesus me chamou para a grande comissão. Você sabe o que é a grande comissão? A Bíblia não fala da grande comissão, mas fala do ID de Jesus.
A Bíblia é muito clara, Jesus deixou as últimas palavras do Senhor como as primeiras. Também geralmente a gente entende que são as mais importantes, é ou não é, irmãos? E Jesus, antes de subir, ele falou: ide. Lá em Marcos ele falou: ide e pregai o evangelho a todas as nações. Lá em Mateus ele falou: ide e fazei discípulos por todas as nações e pregai o evangelho por todo o mundo. Quantos querem fazer parte da grande omissão? Grande omissão? Eu não quero fazer parte da grande omissão, eu quero fazer parte da grande comissão. Pergunta para o seu vizinho: você quer fazer parte da grande comissão ou da grande omissão? Diga para ele, pergunte para ele. Sabe o que se percebe, irmãos? É uma omissão nessa área. Uma omissão nessa área. Nós temos vergonha de pregar o evangelho, temos medo, temos receio, somos tímidos. As pessoas estão morrendo. Lá, para você ter uma ideia, nós temos uma clínica de um médico amigo nosso, missionário também, Dr. Roberto, meu xará. E ele estava me dizendo que de cada 5 moçambicanos que fazem teste da AIDS, 4 estão contaminados. 4 estão contaminados. Oficialmente eles publicam que 30% da população moçambicana, para não dizer africana, está contaminada. Mas a gente sabe que os índices são bem maiores, irmãos. Teve um mês que eu fiz velório de 21 pessoas ligadas à igreja e aos membros da igreja. 21 velórios num mês só, irmãos. De tanta gente que morre de AIDS. É a primeira causa que mais mata lá. Morre de tuberculose, morre de doença. E a gente sabe que a explicação é a falta de cuidado, falta de médicos, falta de remédios, a pobreza muito grande. Moçambique foi considerado, foi por muitos anos o país mais pobre do mundo. Agora já está reagindo, graças a Deus. O mover de Deus está chegando lá também. Saiu por uma revista econômica que é o 8º país que mais cresce no continente africano, mas é muito pobre ainda. Tem uma outra estatística que diz que Moçambique está entre os 5 países mais corruptos do mundo, mas o evangelho tem chego naquele lugar. Sabe por quê? Pessoas posicionadas estão lá a falar do Senhor, a dar testemunho do Senhor, a poder amar aquelas pessoas. Você também, quero perguntar, qual é o seu papel como cristão? Como alguém que já foi salvo e resgatado pelo sangue de Jesus. Diga: eu tenho remédio. Você tem um remédio. Você tem um antídoto que vai salvar essas pessoas de irem para o inferno. Eu não estou falando da África, eu estou falando dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus conhecidos, dos seus vizinhos, dos familiares que ainda não conhecem Jesus. Ide! Você já veio, você já reparou que antes do ide, o Senhor fala: vinde? Talvez tenha alguém aqui nos visitando pela primeira e pela segunda vez. Venha para Jesus, entregue sua vida para Ele, reconheça que Ele é o único Senhor e Salvador da sua vida. Mas uma vez que você veio, Ele agora fala para você: ide, vá. Esse é o propósito da nossa vida, irmãos. Esse é o propósito da nossa existência. Nós falamos muito de propósito lá, sabe por quê? Porque se você não descobrir por que você está aqui, da onde você veio, para onde você vai, qual é o significado, qual é o sentido da sua existência, diga assim comigo: eu fui ganho. Diga com mais fé e convicção: eu fui ganho para ser instrumento de salvação para outros. Amém? Amém, irmãos? Você já foi ganho, já foi salvo. O Senhor Jesus já se revelou a você. Agora o que você precisa? Ser instrumento nas mãos do Senhor. Você já percebeu o que Deus falou para o homem e para a mulher assim que os criou? Abra a sua Bíblia lá em Gênesis 1:28. Eu sei que muitos já conhecem essa palavra, mas eu quero fazer um link com as últimas
últimas palavras de Jesus: ide e fazei discípulos de todas as nações, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Olha só, para você entender como é. Esse é o propósito da existência do homem, o propósito da existência da mulher, do jovem, do juvenil. Nós temos o último rapazinho que apareceu logo aqui com uma camisa moçambicana. Ele conheceu Jesus há 12 anos, irmãos. Hoje ele tem 14 e ele tem um senso de propósito tão aguçado, pastor Eduardo, que nos surpreende. Ele já sabe exatamente o que quer. Ele fala assim para a nossa escola de formação de pastor começa com 18 anos, mas ele já tem um plano dele desenhado até os 18 anos, quando ele vai começar a fazer a escola bíblica para se tornar pastor. Ele fala: pastor, eu vou ser pastor, vou ser muito usado e Deus vai me levar para as nações. Sabe o que é isso, irmãos? Ele descobriu o propósito da sua vida. Uau! Ele descobriu o propósito da sua existência. Diga comigo: propósito. Diga mais forte e mais alto: propósito, visão e alvos. Vamos lá de novo, vai, primeiro. De novo. Sabe o que é o propósito? O propósito é a sua identidade. É para que você nasceu. Deus desenhou algo para você. Descubra, pastor, eu ainda não descobriu. Vai orar, ouve de Deus, busca receber a revelação do Senhor. Paulo tinha tanta convicção do seu chamado, irmãos, que ele dizia: não considero a minha vida preciosa para mim mesmo, conquanto eu cumpra a carreira, cumpra o ministério pelo qual o Senhor me chamou e pregue o Evangelho da graça. Atos 20, 24. Ele sabia, porque ele falava: ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu sofro dores de parto até Cristo ser formado em vós. Alguém que descobriu o seu propósito, a sua identidade, para onde veio, para onde vai e por que ele está aqui. Diga: eu tenho um propósito para cumprir em vida, aqui, agora. Não é amanhã não, irmão. Não é amanhã não, irmã. É agora. Você precisa descobrir por que Deus te salvou. Qual é o amor revelado que Ele tem dentro do seu coração? Explodir isso para os outros. Deus quer te usar como instrumento nas mãos do Senhor. Diga assim mais uma vez comigo: eu tenho um propósito. E a visão? A visão é o meu destino. A visão é aonde eu vou chegar. Deus deu uma visão para o seu pastor, para os seus pastores, para os seus líderes. Una-se a visão deles para cumprir o propósito que Deus revelou para a sua vida. Ah, pastor, mas ainda não revelou. Vai buscar de Deus. Não passe os dias em branco, não. A cada dia entra ano e sai ano, entra dia e sai dia, entra mês e sai mês. E aí você olha para trás: o que eu edifiquei? O que eu construí? O que Deus fez através da minha vida? Você não pode chegar de mãos vazias lá no céu. Será que você vai levar lá para o céu a casa que você construiu? Ou que você está pensando em construir? Será que você vai levar para o céu um carro que você com tanto esforço adquiriu? Não, irmãos. Nada dos bens materiais, nada dos projetos humanos, os projetos até pessoais, até legítimos. Não estou falando que não é legítimo, não. Nós vamos levar para o céu. Sabe o que nós vamos levar para o céu? Vidas, almas, pessoas que fomos instrumentos de Deus para levar a mensagem de salvação. Quantos querem esse propósito de vida? Vai descobrir. Eu descobri. Há muito tempo Deus falou comigo do meu chamado para a África. Mas quando eu falava do meu chamado para a África, minha esposa: ah não, África não. Mas um dia eu falei: Senhor, Deus vai te falar com ela. E isso foi sendo gerado, até um dia fomos viajar lá para a Itália com a minha mãe, quando estávamos voltando de Israel. E aí, quando eu fui visitar, lembra disso? Acho que eu nem contei isso para a senhora. Estávamos saindo da igreja que ela e meu pai casaram, veio um africano, um nigeriano, e você lembra? E aí começou a falar: per favore, me ajuda.
E eu falei, eu não vou gastar meus euros para comprar livro. Mas ele insistiu tanto que eu parei e falei, abre aí os livros que você tem. E ele, quando abriu, tinha lá, bem no meio, um livro falando sobre a origem da África. Aí eu falei, me dá esse aqui. Comprei. Quando eu comprei, Deus falou comigo, chegou o tempo. Chegou a hora. Não vai mais ter um tempo de espera, porque na minha cabeça, eu era pastor na Zona Leste, lá no Tatuapé, e eu entendia que eu ainda ia ser pastor de uma cidade para depois ir para a África. Eu sempre dizia que eu estava na escola do propósito, Deus estava me preparando, Deus estava me treinando, mas Deus me falou naquela hora, chegou o seu tempo. Só que aí eu tinha lembrado de Deus um pacto que eu tinha feito alguns anos antes. Quem iria falar que chegou a hora eram os meus superiores, as minhas autoridades, os meus pastores. Mas foi, aí eu compartilhei isso com a minha esposa, e ela falou, vai ser difícil ir agora para a África, não tem nenhuma porta aberta. Quando eu pisei no Brasil, lá em São Paulo, meu pastor me liga, meu pastor Wilson, falando, Roberto, pastor Marcelo está te requisitando para ir para Moçambique, porque Deus abriu uma porta, você não quer orar? Eu falo, pastor, eu não preciso orar, Deus já me falou que já tinha chegado o tempo e que vinha da parte de vocês. E assim nós começamos a arrumar as malas. Isso foi final de 2011, e aí chegamos lá em outubro de 2011 para começar a obra lá em Moçambique. Propósito, visão e alvos. Propósito é a sua identidade, visão é o seu destino, é aonde eu vou. Propósito é o que eu sou, e alvos é como eu vou chegar. Diga propósito. Diga propósito é a minha identidade, é o que eu sou. Visão é aonde eu vou, é o meu destino. Alvos são as estratégias, como eu vou. Então veja, Deus deu uma visão para essa igreja. A gente costuma dizer que visão mais visão dá multiplicação, visão menos visão dá divisão. Una visão que Deus já deu para cumprir o propósito, para ganhar essa cidade para Jesus. Quem pode dizer amém? Amém. Para ganhar os seus familiares, para ganhar os seus parentes, para ganhar os seus colegas de trabalho. Amém, irmãos? Deus já te deu tudo que você precisa para ser um pregador do Evangelho. E de pregar, isso não é trabalho de evangelista, não. Isso é trabalho de cada um que ama e conhece o Senhor Jesus. Diga, eu vou ser usado por Deus. E quais são as estratégias? Vai buscar junto. Estratégia pessoal, estratégia coletiva, estratégia de célula, de grupos familiares, estratégia. Irmãos, nós precisamos fazer a nossa parte. Quando Deus criou Adão e Eva, voltando lá para Gênesis 1:28, já abriram lá a sua Bíblia? Gênesis 1:28, Deus abençoou Adão e Eva e falou algo para eles. Olha só, o que Deus disse? O que está aí na sua Bíblia? Vamos falar em voz alta? 1, 2, 3 e já. E Deus, bem alto, vai. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: pronto. Na minha Bíblia corrigida está escrito: frutificai e multiplicai-vos. Frutificar. Algumas versões estão escrito: sede fecundos e multiplicai. Tem outra versão que fala: crescei-vos e multiplicai-vos. Sabe o que é isso, irmãos? Não é nada mais do que ide pregar o Evangelho a toda criatura. O que é isso, pastor? É o crescer, é o frutificar. E o multiplicar, pastor, é ir e fazer discípulos. É a mesma coisa. Irmãos, qual é o propósito de uma macieira? Produzir o quê? Maçã. Se ela não produzir maçã, ela cumpre propósito? Não cumpre. Qual é o propósito da bananeira? Produzir o quê? Banana. Mas é só produzir banana? Como é que ela vai continuar a produzir banana? Através do que, irmãos? Da multiplicação. Veja, quando uma macieira produz maçã, ela também produz a semente que há de multiplicar em outras
financeiras. Qual é o propósito de um casal? De um marido e de uma mulher, quando casam? Gerar o que, filho? Gerar o que, irmãos? Filhos. Gerar filhas. Isso significa frutificar. Frutificar é diferente de multiplicar. Frutificar é gerar Cristo na vida dos outros. É você pregar o Evangelho, é você dar o testemunho, é você amar as pessoas, é você falar: olha, se você não entregar a sua vida para Jesus, você não há de ser salvo. Sabe, isso fala do remédio, do antídoto que vai trazer a salvação para os seus conhecidos, para os seus amigos, para os seus colegas, para a turma sua lá de classe, lá de aula, lá no seu trabalho. Diga: Deus ama a todos. Diga bem alto: Deus ama a todos. Diga para o irmão ouvir: Deus ama a todos. Agora, como eles conhecerão o amor de Deus? Se não for através do seu amor, através do seu testemunho. Como você vai frutificar? Indo e pregando o Evangelho, indo e dando testemunho, indo e mostrando aquilo que Deus fez na sua vida. Isso é frutificar. Isso é crescer, isso é gerar vidas, isso é gerar fruto, é gerar maçã, é gerar o fruto que as pessoas vão desfrutar, vão experimentar e multiplicar. Fala de multiplicar, multiplicar fala de você tornar esse fruto, essa vida, num discípulo de Jesus. Primeiro você gera a vida de Deus, depois ele cresce e vai fazer exatamente o que você faz. Sabe, quando eu gerei meus 4 filhos, Ana Laura, André Renato, Anderson Felipe e Aline Mara, 3 deles já casaram, só falta a Aline Mara, que por sinal essa semana eu estava conversando com ela, que ela já está começando um relacionamento, a gente chama de corte, e então já está a caminho a 4ª filha. E olha, um deles, a primeira Ana Laura, já gerou 3 netos. Eles estão a fazer o que nós fizemos com eles. Sabe como é que se chama isso? Multiplicação. Diga assim comigo: não é só crescer, é também multiplicar. Amém, irmãos? Está percebendo o que eu estou a dizer? Para você crescer, você vai e prega o Evangelho, mais pessoas conhecem a Jesus e mais pessoas vão sendo acrescentadas àquelas que estão sendo salvas. Mas como é que você multiplica? Quando essas pessoas começam a fazer o que você faz, começam a ter carne, começam a ter paixão, começam a ter compaixão, começam a ter ousadia, coragem, intrepidez. Enquanto vai pregando o Evangelho, Deus vai estendendo a sua mão e operando maravilhas, sinais, operando o poder de Deus através da vida das pessoas. O que nós temos experimentado lá, pastor, de pessoas curadas, pessoas libertas, pessoas terrivelmente opressas, grandes libertações das famílias. Por quê? Porque nós entendemos o propósito de crescer e multiplicar. Toda a igreja do Senhor precisa cumprir a grande comissão e não a grande omissão. Que o Senhor nos livre, irmãos, do medo de dar testemunho, do medo de poder falar do amor de Deus, de poder ser usado pelo canal, por um instrumento de Deus. Eu sempre costumo dizer que nós, como cristãos, somos instrumento quando deixamos passar em nós aquilo que Deus fez. Mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Aí eu dou sempre o exemplo da mulher samaritana, irmãos, que a Bíblia nem cita o nome dela. Estava lá Jesus a falar do amor dele por ela, da água viva. Eu sou a água viva, quem beber de mim jamais terá sede. E aquela mulher estava achando que era da água do mundo, que era água rota, que era uma água qualquer. Não era, era a água dele. Enquanto ele passava a vida dele, ela começou a experimentar daquilo que mudaria a vida dela. Estavam lá os 12 discípulos, que dormiam, comiam, viviam, não sei, há meses, talvez há anos com Jesus.
Todos eles foram para a cidade. Ninguém falou de Jesus. Ninguém anunciou: olha, eu conheço o ungido, o Salvador, o Cristo, aquele que salvou a minha vida, aquele que me resgatou do inferno, aquele que me curou das doenças, não só do corpo, mas da alma também. Nenhum deles falou de Jesus. Estavam preocupados com a comida natural, com o seu trabalho, estavam preocupados com seus projetos pessoais, estavam lá a comprar comida. E aquela mulher estava tendo a maior experiência da vida delas. Quando eles chegaram, a mulher deixou o cântaro e saiu correndo. Ei, escuta, eu achei aquele que falou da minha vida, aquele que transformou o meu interior e disse tudo que eu sou. Sabe o que aconteceu com a cidade, irmãos? A cidade foi ter com Jesus. A Bíblia diz que lá em João 4, muitos creram em Jesus, mas muitos mesmo, por 2 vezes repete isso. E no final do capítulo, aquelas pessoas chegam para a mulher samaritana e falam: olha, nós não conhecemos o ungido Cristo, o Salvador do mundo, por que você falou? Mas conhecemos porque também nós ouvimos dele, também nós bebemos dele, também nós nos alimentamos dele. Quantos querem se alimentar e beber do Senhor Jesus? Sabe quem dele se alimenta e dele bebe, vai se transformar nele. E Deus há de te usar grandemente, poderosamente. Quantos querem ser usados para crescer e multiplicar? Pergunta para o seu vizinho: você está crescendo e multiplicando? Pergunta para ele. Veja o que ele... Meu tempo acabou, pastor, mais 5 minutinhos só. Eu só queria deixar para você ir para casa 4 chaves para você não esquecer do propósito de vida. 4 elementos, 4 ferramentas, 4 aspectos, eu diria, chave para você ir e cumprir o propósito. Propósito, visão e alvos. Guarda isso para a sua vida. Propósito, visão e alvos. Você aqui precisa descobrir o seu propósito, ter uma visão, estabelecer os alvos para chegar lá. Quais que são essas 4 chaves? Diga assim comigo: coração, oração, ração e ação. Vamos repetir de novo? Coração, oração, ação. Agora mais forte, mais alto, amém? 1, 2, 3 e já. Coração, oração, ração e ação. Você não percebeu o que está acontecendo aqui? Começa com o coração. Tira o C, fica oração. Tira o O, fica ração. Não é razão, não. Ração mesmo. Ração de comida. Tira o R, vira ação. Primeiro aspecto, primeira chave: você tem que ter um coração para o Senhor. A Bíblia diz que de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque de lá procede a vida, mas também procede a morte. Há muitos cristãos mortos aí fora, há muitos cristãos não sendo usados pela vida de Deus. Ele que deu a vida, e a vida em abundância. Você vive como um moribundo. Precisa ter coração para Ele, coração para Jesus. A Bíblia diz também que enganoso é o coração do homem. Cuidado que está entre você, o seu coração e o Senhor. Entre o seu coração e o Senhor e o seu coração não pode ter absolutamente nada. Tudo que se interpõe entre essa relação do Senhor e você e o Senhor, vira idolatria. Pode ser até uma pessoa, pode ser seu filho, pode ser um projeto, pode ser coisas materiais, pode ser a sua faculdade, pode ser o seu namorado, sua namorada, ou até o seu próprio cônjuge. O Senhor fala: não dividirei a minha glória com ninguém. Ou você ama o Senhor para valer e entrega a sua vida e cumpre o que Ele estabeleceu para você, ou as coisas, as pessoas, as circunstâncias vão te dirigir. Seja refém do Senhor, entrega o seu coração para Ele, confia, entrega e descansa. Salmo 37, versículos 3, 5, 7, eu costumo chamar fórmula 3, 5, 7 do Salmo 37. Versículo 3, confia. Versículo 5, descansa. Versículo 7, versículo confia, 5, entrega, e 7, finalmente descansa. No finalzinho do 7 fala: aí você pode esperar.
Diga assim comigo: eu quero, nesta noite, alinhar meu coração ao Senhor. Amém? Se tem alguma coisa desalinhada, se tem pecado, se tem coisas naturais, coisas materiais atrapalhando essa relação do Senhor com você, de você com o Senhor, remove em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus quer cumprir um propósito na sua vida. Talvez seja isso que está atrapalhando você de ser usado por Deus, de ser um canal, um instrumento limpo. Ah, pastor, mas eu não sou limpo. Mas deixa Deus fluir, que Ele vai te limpando. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É a verdade que nos liberta. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deixa Ele te usar, irmão. Enquanto Ele te usa, Ele vai fazendo a obra na sua vida. Aleluia. Segunda chave, oração. Irmãos, eu tinha tanta coisa para falar de oração, mas sabe, olha, se você não orar, esquece. Jesus foi muito claro: não fosse capaz de orar uma hora comigo. A carne é fraca, mas só o Espírito é forte. Orai e jejuai, orai e vigiai. Aliás, ele falou: vigiai e orai, porque a carne é fraca, mas o Espírito é forte. Diga: eu quero ter comunhão com o Senhor. Orar é ter comunhão, não é só conversar não. Muita gente acha que orar é falar, e fala e pede, não sei o que, e aí quando Deus vai falar com ele, ele vira a costa, vai trabalhar e deixa Deus sozinho. Tá vendo? Isso não é oração não. Oração é você ter comunhão, intimidade, é você perceber o Senhor, é você ouvir do Senhor. Quantos ouvidos nós temos, irmãos? E boca? Por que não é o contrário? Por que não temos duas bocas e um ouvido? Porque Deus te fez para ouvir mais do que falar. Diga: oração é a minha comunhão com Deus. Se você precisa ter comunhão com Deus, fala para o seu vizinho: ora que melhora. Fala para o outro vizinho: não ora que piora. E para passar para o terceiro, deixa eu só falar algo que eu percebo muito claramente. Tem gente que passa minutos, horas no Facebook, em vez de passar no face a face com o Senhor. Isso mostra o tanto que você prioriza Deus. Quanto tempo você gasta na presença de Deus? Quanto tempo você gasta a ouvir Deus, a buscar se alimentar de Deus? O terceiro aspecto é justamente esse: a ração tem a ver com o animal. Mas escuta, o que se quer mostrar aqui é que nós temos uma ração diária, que devemos nos alimentar do Senhor todos os dias. Quem não se alimenta fica doente e morre. Muitos morrem espiritualmente, vêm até a igreja achando que a palavra do domingo é suficiente. Não, você tem que buscar a palavra do Senhor todos os dias. Todos os dias. O pastor dá uma direção aqui no domingo, depois, semana, dia após dia, eu vou ruminar, eu vou aprofundar, eu vou cada vez mais me alimentar do Senhor. Quantos querem se alimentar do Senhor? Jesus falou: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Se alimente. Não fique só achando que a feijoada do domingo é suficiente. Não é. Você precisa todos os dias estar na presença de Deus e ouvir o que o Senhor tem para você. Lá nós fazemos um compromisso, todos os crentes da igreja, a ler a Bíblia uma vez por ano, 3 capítulos por dia, em 4 no sábado e domingo. Você lê a Bíblia toda em um ano, 70 horas. Nós já lemos a Bíblia em 70 horas. Começamos numa semana, terminamos num sábado. O seminarista lá tem que ler, esse ano tem que ler 4 vezes a Bíblia. Então, a gente acha que não, esse livro é muito grande, mas não é, irmão. Você precisa colocar isso como prioridade na sua vida. Você já reparou que você só faz o que é prioritário? Você só faz o que é prioridade. O que não é prioridade você não faz. Se você não lê a Bíblia todos os dias, é porque isso não é prioridade. Coloque isso como prioridade, coloque isso como alvo, um alvo para você crescer, um alvo para você ajudar os seus pastores, os seus líderes, um alvo para você cumprir o propósito, um alvo
propósito que Deus tem para a sua vida: coração, oração, ração e ação. Vamos repetir as 4 chaves de novo? Por que eu estou insistindo na repetição? Paulo fala que é pela repetição que nós temos segurança. Amém? Isso é para você guardar e depois durante a semana você meditar nisso. Vamos lá, quais são as 4 chaves, irmãos? Coração, oração, ação e ação. A última chave, atitude. Ação fala de atitude, fala de resposta, fala da decisão que você vai ter ao sair nessa noite daqui. Qual vai ser a sua resposta? Jesus falou: se você ouvir a palavra, mas não colocar em prática, não ter atitude, não ter uma resposta, não ter um coração responsível, construiu sobre a areia. Vai vir a tempestade, vem mesmo. No mundo tereis aflições, vai vir tribulação, vai vir pressão, vai vir o diabo na forma do pássaro que vem roubar a palavra de Deus, ou venha os espíritos crescentes sufocar, ou venha a terra cheia de pedra, porque tem muita pedra na nossa caminhada. E aí você sabe, o diabo, ele te perdeu, ele não tem mais, ele não vai te levar mais para o inferno, mas ele usa todas as armas para impedir de você cumprir o propósito de Deus. Ele vai tentar te segurar, ele vai tentar te impedir com problemas, com dificuldades, com complexos, com medo, e ele vai tentar de alguma forma não deixar você cumprir o propósito de Deus. Mas você, o que está em você é maior do que aquele que está no mundo. Amém? Diga: tudo posso naquele que me fortalece. Diga: eu sou mais do que vencedor. Diga: graças a Deus que eu ando em triunfo em Cristo Jesus. Diga: para a liberdade Cristo me libertou. Diga: já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Amém? Você pode dizer isso? Já não sou eu mais quem vive, é Cristo que vive em mim. Quantos querem ser discípulos de Jesus? Tem atitude, tem atitude. Por isso ele, quando ele parte, ele deixa bem claro os 2 mandamentos que Deus lá no início falou: crescei e multiplicai. Agora ele vai repetir: cresce indo pregar o evangelho, multiplique indo fazer discípulos. Quais são os seus discípulos? Ser discípulo de quem? Você só vai gerar discípulos se você for discípulo de alguém. Ninguém anda sozinho, irmãos. Você precisa ter alguém que vai cuidar da sua vida, que vai te acompanhar, que vai orar com você, que vai colocar em suas orações todos os dias você, de quem que você é discípulo. Sabe, eu tenho visto como o orgulho nos impede de realmente nos unir, de realmente cumprir a grande comissão. Deus colocou, estou terminando, uma missão para você e para mim. E a comissão só acontece juntos, irmãos. Comissão é a comum missão de todos nós. Comunhão é a comum união. Então você jamais vai cumprir a sua missão sozinho. Você precisa de uma igreja, precisa de um grupo familiar, precisa de um líder, precisa de alguém que te ajude. Vai lá, abre o seu coração, coloca as suas dificuldades, seus medos, seus traumas, seus complexos, resolve a sua vida antes que o tempo passe e você olha para trás. Teve a grande oportunidade, não cumpriu o propósito. No final da vida de Paulo fala: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já posso ser oferecido como libação. Sabe, a minha oração nesse final, nessa oportunidade que eu tive, agradeço ao pastor Eduardo, é que você não deixa passar o tempo. O salmista falava: ensina-me a bem contar os meus dias. Sabe, ainda que você tenha os seus projetos, seus planos, coloca tudo isso diante de Deus para ter um endosso de Deus, mas não passe os seus dias sem cumprir o alto e o eterno propósito
que Deus tem para a sua vida. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa arremessar você para patamares mais altos, esquecendo jamais que começa com o coração, depois vai desfrutar da oração, depois vai se alimentar da ração diária do maná, vindo todas as manhãs. Lá na Moçambique tem costume de acordar, pastor, todo dia cedo, 4, 5 horas eles já estão acordando, e nós adotamos isso como prática. Vamos acordar cedo também para ir buscar o Senhor. Chegamos na igreja, no prédio da igreja às 6 horas, e ficamos lá na presença do Senhor, ouvindo de Deus, tomando de Deus, se alimentando de Deus. E como Deus tem abençoado, como Deus tem falado conosco, mostrado, dado direção e apoiado e confirmado o que está sendo feito naquele lugar. E finalmente, ação, tenha atitude. Quero convidar você a tomar uma decisão nessa noite. Eu não sei se Deus falou com você, mas algo você precisa com o Senhor firmar. Essa palavra só vai ter sentido se você dizer esse compromisso com o Senhor. Eu não quero ser omisso, eu não quero fazer parte da grande omissão. Chega de omitir a verdade, chega de omitir o caminho, chega de omitir a vida. Eu quero ser essa expressão de vida, de amor, de alegria para as pessoas que me circundam, para as pessoas que eu convivo. Feche os teus olhos, deixa o Senhor falar com você. Pai, nessa noite eu quero pedir ao Espírito Santo que o Senhor venha, ó Deus, ministrar a vida tua e a vida em abundância. Tira-nos, ó Deus, da rasura, tira-nos, ó Deus, da superficialidade, tira-nos, ó Deus, da timidez e da vergonha, ó Deus, da falta de posicionamento, de poder ser um testemunho vivo lá na minha casa, lá no meu trabalho, lá na minha escola, lá na minha vizinhança. Pai, em nome do Senhor Jesus, hoje tu tens o meu coração, hoje, Senhor, eu confio a ti a minha vida, os meus problemas. Eu creio que o teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Eu renuncio todo jugo ilegítimo, todo fardo que não me conduz a ti. Pai, eu te peço em nome do Senhor Jesus, faz a sua grande obra na minha vida. Fala, Senhor, comigo todos os dias. Eu quero, Senhor, experimentar, ó Deus, essa comunhão profunda, essa intimidade a cada momento. Ó Deus, eu quero experimentar orar sem cessar. Eu quero experimentar, ó Deus, o Senhor conduzindo os meus passos, as minhas decisões, abençoando a minha casa, abençoando a minha família. Pai, em nome do Senhor Jesus, libera o teu mover, libera, Senhor, a tua unção, libera, Senhor, o teu endosso na decisão que eu tomo nessa noite. Eu declaro em um som alto para os céus, a terra e o inferno ouvir, que eu me posiciono para ir pregar o Evangelho, eu me posiciono para ir fazer discípulos de todos aqueles que o Senhor me colocar à minha frente. Obrigado, Jesus, obrigado, porque eu sei da grande obra que o Senhor fez na minha vida. Obrigado, Jesus, porque o Senhor me chamou, o Senhor me escolheu antes mesmo de eu vir à terra. Obrigado, porque o Senhor manifestou através daquela cruz o seu amor e perdoou todos os meus pecados, tanto o passado como o presente, como o futuro também. Eu entrego a minha vida para ti, Jesus. Eu renuncio toda decisão pessoal que muitas vezes me afasta de ti, para dizer: tu és a minha prioridade. Diga para Jesus o que ele é: tu és a minha vida. Abre a sua boca, quero ouvir você orando. Fala para ele: Jesus, tu és o propósito da minha vida. Diga para ele, manifesta o seu amor a ele. Diga para ele que ele é o querido da sua alma, que ele é a razão da sua existência. Diga para ele das suas dificuldades, diga para ele dos seus medos, diga para ele da sua falta de confiança. Fala para ele, conversa com ele, para ele, tome nele, se alimente nele nessa noite. Oh Jesus,
Obrigado, Jesus. Obrigado por essa igreja. Obrigado pelos pastores desta igreja. Pastor Eduardo, pastor Atinho, pastor Paulo, cada líder.